Olá, bom dia, mais um Café Coval. Gente, hoje é segunda-feira. Tô tentando ajeitar aqui meu tripé. Hoje é segunda-feira. Pra variar, tô na mesa da sala, tomando meu café. Essa foto aí de trás eu tirei ontem. É dessa bonita aí, ó. É minha filha. Tá vendo? Ela tava estudando ontem pra prova de hoje. Ela hoje tinha 2 provas. Ah, Valéria, ela estudou de ontem pra hoje? Não, gente, ela estuda todos os dias. Todos os dias a gente estuda por pelo menos 2 horas, até porque eu dou aula em casa desde a pandemia. Então eu dou aula de 2 às 4, é o horário que ela faz o dever de casa, que ela tira alguma dúvida. Enfim, é o horário que ela tem também para estudar. Mas eu faço revisão para ela, sim, como eu faço para todas as minhas crianças. A gente eu faço um roteiro de estudo e ela vai seguindo esse roteiro. Só que desculpa o latido, minha cachorra tá aqui na sala. Então, o que acontece? Eu faço com ela o que eu faço com as minhas crianças. Coloco um roteiro, leia a página tal, o que é tal coisa, faço exercícios, copio exercícios para que eles façam. E ontem ela tinha ciências e redação. Mas aqui, com as crianças que eu atendo, eu tenho muita dificuldade, eles não seguem o roteiro, eles ficam naquela dependência o tempo todo. Tia, eu não entendi. Aí você pergunta, não entendeu o quê? Ela nem leu, ela nem sabe o que ela não entendeu, ela só não quer ter o trabalho de ler, ela só não quer ter o trabalho de seguir o que está escrito. E aí eu fiquei pensando sobre isso ontem, quando eu vi minha filha estudando. Ontem eu estava guardando as roupas, né? Roupas de... Nossa, que tinha secado, estava guardando e ela estava estudando sozinha no quarto. E eu toda hora ia lá, dava uma olhadinha, tirei essa foto, né? Deixa eu ver se dá pra mostrar bem. Tirei essa foto aí, ela botou exatamente a garrafinha de água, tem os lápis, o material de apoio que eu fiz pra ela, o reforço e o livro, e tava lá estudando. E aí toda hora eu dava uma olhadinha, perguntei algumas vezes se ela tinha dúvida. E ela disse, não, mãe, pode ir, quando eu tiver dúvida eu vou perguntar. Mas essa atitude dela de estudar sozinha não é que ela é uma aluna brilhante, não é porque ela é a primeira da sala, não é nada disso. É porque eu tenho ao longo do tempo, ela tem 9 anos, né? Ela fez 9 anos. Vai fazer 10. Ao longo do tempo, eu fui ensinando que ela precisa andar sozinha, que ela precisa fazer o que é dela de ser feito, que ela precisa ter maturidade todo dia. Se ela consegue tirar a blusa, eu não preciso mais tirar a blusa para ela. Se ela consegue... Eu fui dando autonomia para ela. A autonomia de vida, de se movimentar, de fazer as coisas sozinha, é o que cria autonomia para estudar. Então, se tem aquela criança, você penteia o cabelo dela, você veste ela, você escolhe a roupa que ela vai sair, você dá a comidinha na boca, faz a comidinha que ela quer comer o tempo todo. Quer dizer, a criança nunca passa por frustração, nunca passa por uma vontade que ela não gostaria, né? Ah, não come chuchu. Aí você nunca oferece, nunca come, nunca passa um sufocozinho, né? Não vai querer que essa criança tenha uma autonomia na vida. E a vida da criança é a vida escolar. O 90% da vida da criança é a vida escolar. Ela tem a vida familiar e a vida escolar. O restante é acréscimo. Tem criança que faz atividade física, tem criança que não faz, tem criança que vai fazer uma aula extra, um inglês, uma aula de balé, mas a maioria não é. A maioria, a vida escolar é o seu 100%, 90%. Então a criança tem que aprender a dar conta. A gente não tem como ter crianças que você pergunta, a aula foi de que hoje? Não sei, não me lembro. Ela só estava lá fazendo isso. Ah, hoje você vai ter prova de que amanhã? Ah, não sei, tia, eu não me lembro. Entendeu? Descompromisso com o único compromisso que ela tem, que é a escola. Não dá para tolerar, gente. A gente tem que aprender que a vida de mãe é dar autonomia para o filho para que ele precise cada vez menos de nós. Então, se a gente faz o filho ficar altamente dependente de você, né, de mãe, de cuidador, seja lá a avó, a tia, a madrinha, quem cria, cada vez que ela ficar mais dependente de você, menos ela vai estar pronta para a vida. Já pararam para pensar? Se eu morrer hoje, se eu tiver uma síncope, um infarto fulminante, essa criança tem que saber tomar banho, se limpar, comer, fazer o dever,
colocar o seu tênis. Você não sabe quem é o próximo que vai ficar com essa criança. A gente cria criança para o mundo. Então eu vi ela lá, ela ficou lá fazendo o trabalhinho dela, o roteiro. Eu coloco muitas coisas para ela copiar, tinha lá, assim, é uma maneira de eu fazer com que ela faça o resumo. Eu leio o texto, ela e todas as minhas crianças. Trabalho um outro lado da memória. Então eu vou lá, marco no texto algum resumo, a palavra-chave, coloco, copio a parte sublinhada. E aí depois eu faço perguntas sobre aquilo, para que a criança, eu veja que a criança realmente entendeu aquilo. Estou falando de crianças de 7 anos, 8, 9, em diante. E a gente vem trabalhando assim. E depois que ela acabou, ela desceu, né, porque a minha casa, os quartos são em cima, então ela desceu, eu perguntei para ela, e aí, a redação é sobre o quê? Qual é o tema da redação desse mês? Ela falou verbetes e sobre dicionário. Aí eu perguntei quais eram as características, qual era a diferença, e ela foi me respondendo. Prova de ciências. Me respondeu, fui fazendo as perguntas, ela foi me respondendo o que ela tinha dúvida. Eu tirei, colocamos uma palavra-chave para que ela lembrasse o que ela estudou, né? Aquela coisa assim, carnívoro, carne vem de carne. Lembrou que é carne, come carne. E aí, para fazer a cadeia alimentar, que ela estava estudando sobre cadeia alimentar. E é isso, gente, não tem outra forma, não tem como um estudante, eu estudar pelo estudante, não tem como porque minha filha está cansada, porque é domingo, não tem como. A gente não tira o sofrimento, a gente não diminui os pormenores da vida. E aí, cada vez que você passa a mão por cima da criança, cada vez que você protege muito, não estou dizendo tirar a infância, mas tudo tem seu tempo. Tudo na vida tem um tempo. A criança precisa lidar com o professor que fala baixo, com o professor que fala alto, com o professor que ri muito, com o professor que não ri. Porque a vida é assim, a gente vai ter um chefe que é bravo, outro que é legal, um que é legal, mas fala pelas suas costas, um que é bravo, mas te defende na frente do teu cliente lá até o último minuto. A gente vai lidar com pessoas diferentes. Também deixo esse alerta, assim, tem crianças que são criadas numa redoma que não escuta mal escuta a voz da televisão. Só que essa criança vai crescer. E aí você que tem a obrigação de também amadurecer essa criança emocionalmente, socialmente, não está fazendo. Está botando o neném no colo o tempo todo, com aquele excesso. Gente, trabalhe com amor, mas para a vida. Minha filha, sua professora é assim, você tem que aprender a lidar, eu vou te ajudar a lidar da melhor forma. Olha, meu amor, domingo nós não podemos sair porque você tem prova na segunda-feira, você precisa revisar, você precisa dormir cedo, você precisa descansar e se alimentar bem para fazer a prova segunda-feira. É assim a vida, o nosso papel é orientar, o nosso papel é falar os nãos. Todos os nãos cabem à mãe, ao pai, ao cuidador, à avó, à madrinha, quem cria essa criança. Falar assim, gente, é muito fácil. É muito fácil ser amado quando se fala assim. E aí, e você? O que diz sobre isso? Gostou de ver minha princesa estudando? Gostou do nosso bate-papo de hoje de manhã? 1000 alegrias para vocês. Tenham uma boa semana.